Oi, Cíntia, tá aí? Oi, estou sim, tudo bem? Pra ver, você tá me ouvindo? Eu não te ouço. Só para eu testar aqui. Eu tô te ouvindo, agora você não me ouve? A gente não te ouve. Ué, peraí. Está com outra pessoa. Você não sabe quem desse lado vai Estou lhe chamar? ouvindo. Não tem? Pra quê? Não sei. Mas então tá tudo certo. Ah, só ver aqui se o pessoal tá ouvindo a gente. Eu sei mais que a gente que me escutei. Faz o retorno e o som no áudio. Eu estava mutada, agora eu não estou mais. Alguém me ouve? Esse é o volume aqui, gente. Legal essa sala, hein? E aí? Tudo bem? Oi, Paulo. Fala, querida. Tentando ter Boa tarde a todos, boa tarde, Janete, professor Paulo. Alguém me ouve? Eu escuto, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Caio, tudo bem? É mais. E aí, Heraldo, tudo bem Ronaldo, contigo? o Tudo professor bem. pede, ficou de me encaminhar. Ah, não posso falar. Vou mandar no privado para você. Tá bom. Esse jogo. pessoal, vocês conseguem falar para E aí, mim? como você tá? Tudo certo. Tá com amigos. Vocês estão me ouvindo? Você Alguém consegue seguir, será que ouvir? eles estão seguindo? Consegue ouvir, Manu? Eu acho que a gente tem que ter. Mas então, eu precisava que alguém ligasse para o pessoal. Não tem, tá com a promoção, né? Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Deixa ela não tirar as Como é que vai ser, né? Chico? Pode falar aqui. gente, sim, uma brincadeira aqui, né? Tudo bem, acho que
Consigo. Você está me ouvindo agora? Aí, ó, parece. Ouviu? Sim, Não, mas parece que eles não nos ouvem lá na sala. Todo mundo que está aqui me ouve, mas eles lá na sala não me ouvem. e vocês estão me ouvindo? Eu ouço você. Eu acho que eles não estão ouvindo mesmo, não, porque Não, a Janete geralmente responde e não respondeu. mas aí eu estou falando com eles aqui no WhatsApp. Oi, Lúcio, Oi, tudo bem? tudo jóia? Tudo. Oi, Camila. Uai, Cíntia, você que está coordenando aí? Eu não. Quem está coordenando lá é a Janete, o Paulo, a Manu. Mas a, Ah, a Cintia, ela coordena online. Ela sempre coordena alguma coisa. uai, tá todo mundo aí, uai. Eles não estão escutando a gente. A gente escuta eles, mas eles não nos escutam. Entendi. Mas não começou não, né? Não, não começou, não. Ah. Camila, tô brigando até hoje para poder ver se eu consigo finalizar. Olha lá quem chegou, Guilherme Pupi. É Já verdade. aproveita e faz o Já requerimento. tentei, o Pup já saiu de banda, falou que não é com ele, não. Você já tentou com a Cintia? A Cintia sempre consegue. Ah, pois é. Reza pro Tô santo doido para certo. finalizar meu curso, Cintia. Tá faltando um módulo lá que eles estão criando dificuldade, estão querendo empurrar para agosto. O LLM que você fez? É, eu tô querendo ir pro tributário agora. Ah, mas é maravilhoso com a professora Tarsila. Pois é. Você tem que ir Só mesmo. que eu tenho que finalizar esse outro, porque senão não dou Mas o que conta. está faltando? Um módulo? Só o módulo Experience, que é tipo uma Então, a gente vai dar apresentação. técnicos vem a resolver, e aí qualquer coisa que estão fazendo as pessoas falam, a gente resolve eu vi você também. De verdade. Falei. Expansão, né? Agora eles fecharam o áudio total, né? É. Pessoal online do estudo também? Sim. Sim. Sim, só nós que não ouvimos dele. Camila, me escuta? Cíntia? Sim, Escutamos. Beleza. Flávio, por gentileza. Roda viva. Tá? Eu acho essa sala mais maneira de todas. Pois é, legal. Se o pessoal se importar de sentar aqui também. É só. A gente tá com Covid, não? Fica legal, né? Essa onde, né? Tipo, eu vou sentar aqui no próximo. Ficar aqui perto para resolver.
Quatro tá indo no teu, tá bom. Excelente. Bom, meus amigos, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui, melhor coisa, principalmente, para o Henrique, o Guilherme Furto, o professor Janete também. Laura, deixa eu fazer uma pequena introdução para te apresentar. Aqui. Bom dia. Boa tarde, né? Bom dia agora. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria nós retomarmos as atividades do nosso grupo de pesquisa. Então, agradeço principalmente aos pesquisadores, aos alunos por estarem aqui conosco. A gente faz isso por causa de vocês e para vocês e desenvolvimento do direito da nossa faculdade, do nosso país. E retomamos hoje as atividades em grande estilo, né? Convidamos o professor Flávio Jardim, desembargador do TRF1, professor da casa, um grande estudioso do direito norte-americano e do direito em geral. Eu reli, claro, os seus textos e a gente tem uma afinidade muito grande de pensamento. Eu gosto muito das coisas que você vem escrevendo, não à toa. Convidei, como eu te disse, a ideia é que suas ideias, né, sejam estudadas, sejam divulgadas, eu acho que são muito boas. E acho, inclusive, claro, que você deveria transformar isso em um pequeno livro, em essa sequência de artigos, porque são reflexões muito importantes sobre metodologia da ciência do direito, que eu acho que deve dialogar com os teóricos do direito que nós temos no Brasil, né, como Humberto Ávila, Bênio e outros tantos. Né? São ideias muito, muito interessantes. E o professor Flávio, vocês viram no texto, ele tenta responder várias das críticas que se colocam sobre a função do Poder Judiciário e dos precedentes no nosso sistema. E ele não se furta de nenhum. Né? As críticas mais comuns, eu imagino, Flávio, que você deva ter colhido algumas críticas, até do nosso grupo da BPC, né, que a gente discutiu ali, e aí a gente tentou debater sobre quais as principais críticas, e o professor Flávio, de maneira muito organizada e com muita bibliografia, ele vem rebatendo uma por uma e dialogando com essas críticas. Uma sugestão que eu faço, meus amigos, para todo mundo que lê os textos, é ir atrás do caminho de pesquisa que o professor Flávio faz. Caminho de pesquisa, ou seja, quem ele está citando, por que ele está citando, quando esses autores que ele está citando escreveram sobre isso. Eu vi que o Flávio faz questão em alguns momentos de falar, olha, esse autor escreveu isso em 2003. Quando ele faz isso, não é à toa, ele está querendo datar um pensamento, e isso muitas vezes faz sentido em determinado contexto histórico, e pode não fazer hoje, ou pode fazer ainda mais hoje. Então, uma coisa que me chamou a atenção também, Flávio, foi o rigor com que você trabalha na sua pesquisa, a citação dos autores, e o Flávio tem um ferramental enorme. Sempre quando a gente se encontra socialmente, eu saio com alguns PDFs que o Flávio me manda. A gente começa a bater papo, ele fala, rapaz, tem um artigo que você vai gostar e tal. E ele me manda os PDFs, eu tenho já um arquivo só de texto que o Flávio me manda. E sempre muito, muito proveitoso. Muito feliz de você estar aqui hoje conosco. Nós estamos com um time aqui qualificadíssimo de estudantes. Eu tenho a alegria de tocar esse grupo já há algum tempo com a professora Janete, aí depois o professor Pupo se uniu, agora a professora Gisele está se unindo a gente, e nós estamos montando um time de processualistas e de pensadores do direito. Queremos firmar uma escola de processo civil em Brasília, e contando com os nossos alunos, contando com contratações externas. A UNB está aqui com a gente, tentando sair, mas eu não vou deixar. Eu pergunto, Janete, quer falar alguma coisa? Não. Antes de começar? Opa. Não, só Ouvi aqui o professor Flávio. Professora Gisele. só dar boas-vindas e agradecer Isso. a gente. Eu também, boas-vindas, né, para todo mundo, dizer que estou muito feliz de estar contando agora com esses colegas aqui tão qualificados, que eu admiro muito. Espero poder também contribuir muito com todos, né, uma produção profícua aí para todos nós. Obrigada.
Professor, fala com a gente. Obrigado mais uma vez ao professor Paulo. O Paulo é um amigo pessoal, ele relatou assim, uma pessoa com quem eu tenho uma enorme satisfação de estar conversando. Eu fico não só questões sociais, mas jurídicas, porque não tem uma vez que a gente se encontra ele consiga não colocar um assunto jurídico na mesa, sabe? Então, deve ser meio tedioso que nos escuta. Isso acaba ocorrendo mesmo. E é um assunto que a gente gosta muito, para mim é uma alegria a gente ter. O Pupi, meu amigo pessoal também, de muitos anos, com quem eu troco ideias, a gente, enfim, debate as nossas impressões sobre as mais variadas questões. Então, sempre uma alegria estar com ele presente, professor Janete, professor Gisele, as conheço aqui na casa, eu também de a vida jurídica. Mas, assim, estar num grupo de pesquisa com alunos é muito gratificante, pessoal. Só que me lembra muito do meu doutorado, até o formato da sala, né, nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, as salas são assim. E aí eu vou contar um pouquinho a minha história. Eu não sou processualista, nunca fui. Vou contar até uma história curiosa. Estava concorrendo ao TRF, eu fui candidato 2 vezes na primeira campanha. Eu tenho uma audiência com uma desembargadora. Ela olhou meu currículo, estava online, estava em Minas. Doutor, o que o senhor fez mestrado, doutorado? Foi em processo alguma coisa? Você não tem o voto dela. Olha, eu estudei muito processo para concurso, eu era procurador do DF, tal. Ela, nada em processo? Eu falei, não, mas não foi em processo. Ela, graças a Deus. Agora eu voto nisso. Esses processualistas são chatos, criam problema, no meio não deixa o processo andar. Então, assim, sabe qual é a fama do senhor? Então, dito isso, assim, Os maus processualistas. é muito engraçado, porque eu imagino o que acontece. Assim, às vezes ela devia estar discutindo o mérito, vem uma preliminar, enfim, então é uma brincadeira. Mas isso coloca também algumas questões, porque muitas vezes assim, a gente acompanha alguns debates e você fala, poxa, mas esse debate está indo para onde? Às vezes você vê a pessoa focada num ponto. E o processo civil é uma ciência jurídica assim, tão complexa que ela tem vários viés mesmo. Tem pessoas que são mais aliadas a um formalista, outras com mais ela tem espontaneidade das formas, enfim, e você percebe isso até do operador específico, sabe? E da forma como as pessoas se definem os mais variados institutos. Os meus textos sobre precedentes, eles surgiram de um diálogo que eu mantive com o editor do Jota, o Felipe Seligman, que falou, você precisa escrever para a gente, escrever para a gente. Aí ele falou assim, tem algum assunto? Eu falei, acho que precedentes é legal. Ele, poxa, faz uma série aí de questões que você acha relevante. E aí, como eu não sou processualista, mas eu sei da relevância, para vocês terem ideia, o primeiro livro que eu estudei para o concurso, eu comprei o livro do Bug, os processos civil, volume 1, e li de cabo a rabo. TI. E aprendi tudo. Depois eu li A Fazenda e Juízo e resumi. Achei assim fantástico também. Então, assim, aí eu comecei a ter mais alguma segurança. E li o Código Civil seco umas 3 vezes no anterior, o Código de Processo Civil anterior. Nesse eu falo nunca li, tá? Sendo bem que no anterior eu li porque precisava da prova objetiva. Então, assim, eu comecei, e mais desejo assim, sou muito amigo também do professor Rodrigo Becker. Eu comecei a andar com os amigos deles e eu ia ver o que eles falavam, sabe? Assim, legal, aqui esse pessoal conversando. Nunca quis realmente entrar nessa seara. Mas, assim, na parte de precedentes, eu realmente tenho alguns pontos que me incomodaram. E esses 3 textos são isso. Tem 3 mensagens relevantes que eu gostaria de passar. Do não processualista, claro, os processualistas, né, já que eu estou entrando nessa seara, mas são 3 mensagens relevantes. A primeira mensagem, lá de trás, que eu vi é o seguinte, olha, não adianta nada você ter súmula vinculante, não adianta nada você ter um precedente. Por quê? Porque o caso subsequente sempre ser diferente do caso anterior. Então, essa crítica é uma crítica muito comum. É uma crítica, inclusive, falada, que vem, acho que, da escola hermenêutica, já isso, o professor Lênio, vocês já viram as críticas dele à súmula vinculante, não serve para nada, que o caso concreto vai ser mais complexo, enfim. E assim, eu lia isso e falava, poxa, então realmente não tem como ter segurança jurídica nunca.
É porque, assim, em tese, se vocês pensarem bem, a própria princípio da legalidade é depois que você tem um texto para orientar alguma coisa. Então, assim, por exemplo, como é que eu sei que é crime? Eu vou no Código Penal e leio lá e falo, isso aqui é crime, matar alguém é crime. Mas aí, depois você começa a ler alguns teóricos do que o direito fala assim, não, só tem normas, ou norma interpretável. E você precisa do caso concreto. Então, assim, não adianta nada para os pequenos. Então, o princípio da legalidade ele só se consolida quando o fato ocorre, não quando na publicação do Código Penal, do texto da lei. Aí você fala assim, mas como? Se eu preciso ter o texto prévio, eu preciso ter definido que é crime antes. Se eu preciso do caso concreto ocorrendo, como é que eu vou saber, então, se de fato eu cometi um crime, se a legalidade foi atendida? Tudo isso, pessoal, eram insatisfações, inquietudes que eu tinha. Isso está tudo tratado na minha tese. Minha tese de doutorado é exatamente sobre isso, sobre essas inquietudes de compreensão da legalidade no Brasil. Minha tese de doutorado é uma tese que eu escrevi nos Estados Unidos, e aí eu sempre falo assim, publica isso. Eu acho que esse ano eu consigo publicá-lo em português. Sabe? Assim, eu perguntei em 2018. O meu objetivo maior foi assim, descrever como os brasileiros compreendem o fenômeno da legalidade. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente diz que a legalidade está atendida com o fato social, que é a publicação da lei escrita, a gente diz que a lei escrita não basta. Ela só precisa ser interpretada. Você fala, mas como assim? O juiz, então, está criando, de fato, o direito, a norma e a legalidade, no momento que ele julga, já que a lei escrita ela não basta, mas, em tese, para a nossa ficção, ela basta. E mesmo em alguns momentos eu leio e falo, não sei o que isso significa, só quando o juiz aplicar, mas em tese a gente não tem constitucionalidade portuguesa, aquelas teorias abstratas, jurídicas americanas. Em suma, assim, os precedentes entraram nessa. Se decide um caso, parece que nada aconteceu, porque o caso subsequente vai ser diferente, então que todo esse sistema que nós há 10 anos vimos dialogando, que seria relevante, eles não têm nenhuma relevância. Eu discordo, você fala, sabe por quê? Vocês não estão entendendo o problema. Então, o primeiro artigo, em tese, era sobre a crença no descumprimento dos precedentes. É porque é o seguinte, aí, como os defensores desse argumento, eles pegam um caso, de fato é problemático, e falam, viu, esse caso não resolveu. Logo, nada funciona. Aí, foi o primeiro artigo que eu acho que vocês leram, que é a crítica à crença do descumprimento reiterado. Não tem nada a ver. Tem casos que têm perfil, que de fato, eu chamo até de precedente de tese standards, que eles não fecham o círculo ambiental. O círculo ambiental é desse tamanho. O precedente fecha aqui. Mas alguns casos a gente ainda vai ter que resolver no caso subsequente. Outros casos não têm esse perfil. Não tem esse perfil. O precedente vai formular uma tese que a gente chamaria de uma tese regra, que ela, de fato, fecha a discussão. É até engraçado. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, assim, a súmula vinculante número 2, vocês são muito novos, vocês não acompanharam isso, mas teve um tempo aqui no Brasil que começou a ter jogo caça-níquel, máquina de caça-níquel, anos atrás. Por quê? Porque algumas leis estaduais começaram a autorizar. E tinha uma discussão simples. Se quem deveria legislar sobre esse tema, sobre jogos de sorteio, se era a União ou se era os Estados. O Supremo julgou esse tema, definiu, declarou inconstitucionalidade de várias leis estaduais, por inconstitucionalidade formal. Até houve uma operação na época, envolvendo o ministro do STJ, isso lá nos anos. Eu estava na faculdade, 1998, alguma coisa assim. E eu ensinei a súmula vinculante número 2. É inconstitucional, legislação estadual distrital sobre jogos, sorteios. Acabou. Sim, pessoal, a tese da inconstitucionalidade formal, ela tende a ser uma tese que se fecha por meio de uma regra. Não houve mais lei estadual tentando autorizar a máquina caça-níquel. E eu disse isso ao Paulo uma vez. Falei, Paulo, por exemplo, das 7 teses que o Supremo mais sobrestou processo com repercussão geral, 6 definiram teses com caderneta de poupança. Você é correntista? Zé, não importa se ela é mulher, homem,
não importa se ela é negra, branca, não importa se ela enfim, gaúcha ou brasileira, não importa. Que o fato é, ela tem caderneta de poupança naquela data? Tem. Não foi corrigida? Não, acabou. Não são temas que hoje geram grandes reclamações, que têm uma grande discussão, que devem ser a novos problemas complexos. Isso é o perfil do CAF, o perfil da discussão jurídica que está ocorrendo. E os americanos dividem isso entre você disciplinar algum tema entre por uma regra ou por um estándar. Assim, alguns temas a gente opta por definir do working fala tudo ou nada. É uma norma que a gente chama de cima para baixo. Ela vem de cima para baixo e ela disciplina, ela fecha pela capacidade dela, pela falta de complexidade, às vezes, da discussão fática, social, jurídica que está ocorrendo. Outros temas são possíveis. E aí a gente preferencialmente usa termos vagos, em textura aberta, conceitos jurídicos indeterminados, como razoabilidade, como proporcionalidade, como, enfim, os mais variados temas que geram uma vagueza e que dependem do caso concreto. A forma como alguns autores, por exemplo, Will Wallach, excelente, acho que deve ser o melhor autor que eu já li, foi um dos mais teóricos. Will Wallach, canadense, discípulo de Hart. Ele fala, olha, isso aqui é uma legislação que a gente chama de baixo para cima. Na verdade, a jurisprudência ela se desenvolve a partir do caso concreto. Você precisa do caso concreto. A common law ela se desenvolve a partir do caso concreto, formando princípios. Ela é chamada de baixo para cima. Tem até um exemplo hartiano. O exemplo que o Hart usa é o do pai para o filho na orientação da conduta dele. Ele fala, filho, tem duas formas de você falar assim, filho, tira o seu chapéu quando em eventos sociais. Você pode falar assim, quando você entrar na igreja, tira o seu boné, tira o seu chapéu. Ou você pode falar assim, filho, você tem que tirar o seu chapéu toda vez que estiver num local social. Aí ele observa o pai tirando na igreja, ele observa o pai tirando na casa do amigo. No terceiro lugar, ele já fala, olha, se meu pai tirou ali e ali, ele possivelmente não tirar. Isso seria um standard de conduta. Ela vem de baixo para cima a partir do caso concreto. Esse é um exemplo hartiano. Não confesso que não é muito bom, mas ele usa esse exemplo mesmo. Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que parar com aquela ideia de que se o precedente ele não fechar um ciclo terapêutico, ele não funciona. Mas ele não tem nada a ver com isso. Às vezes, pode ser mal formulado. E até isso gera a necessidade da gente ter uma teoria sobre elaboração de teses, elaboração de rátios, sabe assim, de compreender que, de fato, o que foi julgado. Porque há também uma ideia seguinte, olha, como a gente tinha uma insegurança total e o precedente veio para resolver tudo isso, se ele não resolver, ele não serve para nada. E é impossível que isso ocorra. Não é bem o caso, não é isso, assim, sabe? E segundo, mesmo aquele como regra, e mesmo aquele no standard, ele vai ter os casos distintos. Aí a gente passa para Frederick Schauer, para entender que, às vezes, o precedente pode ser o que a gente chama de sobre-inclusivo, ele pode ser de sub-inclusivo, ele pode incluir mais do que ele deveria, e a gente só vai saber disso no caso subsequente. Ou ele pode incluir menos do que a gente incluía. Aí eu até descrevi isso para o Paulo uma vez. Paulo, sabe qual é o problema? No Brasil, a gente diz que o caso concreto é tão relevante, mas muitas das teses a gente julga em abstrato no Supremo. Então, assim, imagina só até a forma como esses autores da Escola Hermenêutica falam. Olha, não adianta nada você criar uma súmula vinculante, porque o caso concreto é muito relevante. A forma da gente definir teses hoje, ela parte sempre de uma premissa que o Supremo vai julgar isso, porque a gente já leva para o Supremo de imediato. Uma vez eu ouvi o ministro Barroso falando, no Brasil tem um problema sério e crônico. O Supremo deixou de ter a última palavra para ter a primeira palavra. Assim, saiu uma lei, a gente nem esperou a lei se aplicar, nem esperou ela incidir no caso concreto. Um partido pequeno, porque não tem voz de oposição no Congresso Nacional, já leva esse assunto para o Supremo. Como ele levou para o Supremo, todo mundo já fala, o Supremo vai decidir, vou sobre esse caso. Então, o Supremo tem a primeira palavra. Ele julga que ele tem um controle abstrato. É interessante, pessoal, controle abstrato é exercido em vários países, e mesmo nos Estados Unidos, em alguns estados. Mas não é exercido em nível federal. Aí, o Richard Posner ele coloca o seguinte, sabe por que não é? Porque há um pouco de
dúvida, há um pouco, vamos dizer assim, ele suspeita um pouco da capacidade dele de imaginar todas as hipóteses. Ou seja, eles acham que julgam em abstrato sem todas as informações, porque eles não viram o assunto ser aplicado no caso concreto. Aqui, a gente até exige isso para a ADC. Na ADC, quando a gente propõe uma ADC, a gente precisa de decisões concretas, para a gente ver como é que está sendo aplicado. Nos Estados Unidos, por alguma razão, eles têm essa suspeição. E a gente tem no controle abstrato outro ponto. A gente imagina que a causa é uma causa de pedir aberta. Depois que ela é julgada, é como se a gente tivesse examinado todas as situações. Tudo, ó, o que não foi deduzido, supostamente foi. Mas como se a gente julgou pela prescrição pura? A gente não fez isso. A gente não fez isso. Isso é uma ficção. Ela é necessária para o sistema funcionar, mas ela não é real. Podem surgir casos subsequentes que sejam tão gritantes que a gente queira não seguir aquela ficção. E tem caso concreto que isso aconteceu. Eu até passei para o Paulo, que é a reclamação 4374, que deve ser o caso mais interessante que vocês podem ler sobre isso. O mais interessante. Se vocês lerem a reclamação 4374, vocês vão perceber o seguinte: existe uma lei no país, Lei de Organização de Assistência Social, LOAS, que ela cria um critério por regra. Então, a regra. Qual é a regra? Eu sempre me foge direitinho, mas basicamente assim, se uma família de 4 pessoas receber menos que um salário mínimo, tem direito ao benefício assistencial. Em ADIM foi declarado funcional, que era ADIM 12, ADIM 21, 32. Foi declarado funcional. Ou seja, se você tem, se enquadra 4 pessoas, tal, tem direito. Se for 3, não tem direito. Só que aí começou a acontecer o seguinte: a pessoa entrava, olha, mas a minha família tem uma pessoa que é cadeirante. O meu é um idoso com uma doença crônica. E os juízes olharam e falavam, meu Deus, o pessoal é miséria. Eles não se enquadram na regra. Peladinho, eu preciso indeferir a pretensão. Mas o juiz fala, não, esse caso aqui eu vou deferir. Vou descumprir o efeito vinculante. Eles faziam isso. E aí, o que o INSS fazia? Reclamação. Está descumprindo o efeito vinculante. Sai do Supremo. Olhava, ficava com pena, falava que não tinha adequação entre o precedente e o caso concreto. Aí um dia o ministro falou, não, vamos explicar o que está acontecendo. E a gente finge que a gente tem um precedente e a gente não cumpre o nosso próprio precedente. Ele fala, o que é importante? Que a reclamação se torne um instrumento de evoluir o precedente, de colocar novas situações que, em tese, não estavam. Mas pensem no que eu falei para vocês. Em tese, a causa de pedir já teria aberto que examinar todas as situações. Vocês percebem que isso é uma ficção. Aí eles vão dizer, então não funcionou o precedente da DIN 237, da DIN da LOA, né, 2132. Não é que não funcionou. Na verdade, aconteceu normal. Criou-se o critério. Ou seja, esse ciclo melhor, fechou-se. Mas, de certa maneira, não havia uma possibilidade de uma regra objetiva abstrata você encerrar todas as situações concretas. Por quê? A lei não faz isso. A lei pode fazer, porque às vezes é uma situação que ou pode não fazer, depende da situação jurídica. Então, assim, essa crença do descumprimento deliberado, ela existe porque a gente tem uma pretensão de que os precedentes funcionem sob uma ótica até matemática, formal, como se eles fechassem tudo. E, em alguns casos, isso não vai ocorrer, em outros vão ocorrer. Se os senhores admitirem isso, aceitarem isso, vão conviver melhor com um bom funcionamento. E o que eu digo para os senhores é o seguinte, no exterior, é assim que funciona. Não existem casos assim, não é que lá não, todos os precedentes fecham. Então, assim, o meu primeiro artigo foi esse. O segundo artigo, deixa eu até lembrar aqui a ordem certinho, é a necessidade de fechamento do sentido normativo. Por outro lado, eu falava também assim, a gente precisa de um caminho para fechar sentidos normativos. E a gente tem esse problema no Brasil. Por quê? Porque, em tese, antes da apresentação de constitucionalidade, lá atrás, como a gente vive num país de origem do sistema romano-germânico, que os precedentes eles não criam, vamos dizer, regras novas, don't make law, eles, na verdade, só eles
refletem, né, interpretam a lei positivada, que o que cria direito positivo. Lá, o artigo 5º, inciso 2, né, a lei em sentido formal, não só lei, mas lei constitucional, enfim, atos normativos. Em alguns casos, pessoal, por até uma omissão do legislador, a gente passava anos sem saber de fato qual era o conteúdo da lei, porque o juiz divergiu sobre ela. Aí o caso mais emblemático, eu até citei isso na minha doutorado, trouxe ali, me parecia, era o caso do ato de omissão, do ato de ofício no crime de corrupção passiva. Pessoal, existe uma discussão no direito brasileiro sobre se o ato de ofício, se a gente tem que praticar um ato de ofício para, de fato, se enquadrar na tipificação do crime de corrupção passiva. Então, por exemplo, eu recebo um benefício. Eu sou corrupto, a discussão é só se eu tiver feito um ato de ofício em troca, se tiver um toma lá da cá, ou se o mero recebimento do benefício já configuraria corrupção. Essa discussão, pessoal, ela existe desde 1940. Código Penal de 1940. O texto do artigo 317, tipifica o crime de 1940, até hoje, com 100 anos de prazo, o Código Penal, a gente não conseguiu fechar. E assim, não é que corrupção passiva é um crime que não ocorre no Brasil. Pelo contrário, ele é processado anualmente em várias demandas. Alguns juízes entendem de um lado, outros juízes entendem do outro. Então, assim, algumas pessoas são condenadas sem exigir o ato de ofício e outras são absolvidas porque se exige. Vejam, as pessoas estão sendo tratadas de forma distinta, a uma violação isonômica. Como é que a gente trata isso? Não, faz parte, as pessoas divergem mesmo, entendem mesmo. Mas isso é algo que a gente tem que se instruir. O sistema jurídico tem que ter a capacidade de fechar sentidos normativos. E essa é uma função dos precedentes. Isso que eu trouxe nesse caso. Aí eu até cito, por exemplo, Cardoso, um juiz por exemplo, ele fala, nenhum sistema jurídico funciona se a gente não tiver que revisitar todos os assuntos sempre. E até engraçado, tem um vídeo do Antônio Scalia, não sei se vocês viram isso, é muito engraçado. Pergunta para ele assim, por que tem stare decisis? Ele fala, olha, tem que ter, né? Mas por quê? Olha, você já imaginou se a gente tivesse que rediscutir tudo? Ia ser complicado. Se eu, como juiz, chegasse lá ao público e falasse assim, olha, senador, mas essa lei é inconstitucional. Constitucional? Como assim? Inconstitucional, fere a Constituição. Isso é uma lei. Eu tenho poder para declarar inconstitucional? Tem, desde Marbury versus Madison. Mas será que eu concordo com Marbury versus Madison? Se eu tivesse que toda vez revisitar Marbury versus Madison para ver se eu posso declarar inconstitucionalidade de uma lei, enfim, a discussão ia ser, ela não se encerra. Então, assim, a gente tem que partir de premissa que alguns sentidos, alguns poderes até que foram poder firmado por um presidente. Pensem só, está resolvido, isso é settled law. A gente pode seguir. Se eu tenho esse poder, vamos discutir o caso concreto. Se eu quero discutir se eu tenho poder ou não, a situação. Então, assim, vejam o que aconteceu nesse caso. O Supremo absolveu o presidente Collor. Eles disseram assim, que o Collor havia recebido um benefício indevido. Não era a ELPA, eram doações de campanha, na ação penal 307. Mas ele não havia praticado um ato de ofício específico para receber em troca daquele benefício. Logo, ele foi absolvido do crime de corrupção passiva. Aí, o que é mais interessante? Um segundo ex-presidente vai a julgamento, não pelo plenário do Supremo, mas por um juiz de primeira instância, também por corrupção passiva. Na época, o pessoal estava fazendo doutorado. Eu falei, isso aqui é maravilhoso. Agora vamos acompanhar como aquele precedente vai dialogar. Porque, assim, em tese, pessoal, você tem o Supremo julgando um ex-presidente. Se esse caso não firmar um precedente, num sentido, que caso que vai firmar? Você está entendendo? E o mais interessante que eu achei, o Sérgio Moro simplesmente ignorou, ele não citou a ação penal 37. Mas se eu perguntar para os senhores o seguinte, mas vocês acham que isso está errado? Por exemplo, se o Sérgio Moro fosse julgar o Lula e não tivesse mencionado o artigo 37, vocês me responderiam assim, não, o Sérgio Moro não conhece o direito. Que quem disciplina o Código de Corrupção Passiva no Brasil é o 317.
Mas se eu falasse para vocês, mas ele não citou o caso Collor, vocês vão dizer para mim, mas ali é um precedente sem efeito vinculante. É meramente persuasivo, paciência. Ele não precisava, tecnicamente, não está errado. Mas assim, em termos, assim, aí eu digo sistêmicos, é algo complicado. Porque você pode ter dois ex-presidentes denunciados pelo mesmo crime sendo julgados por critérios distintos. Por quê? Porque o direito não consegue fechar o sentido normativo. Então, assim, meu segundo artigo, para mostrar esse problema, que é um problema sério, e é um problema que os americanos dialogam muito, do direito, e aí o professor Paulo falou bem, alguns autores brasileiros também falam isso, Roberto Ávila, direito é uma função orientadora, ele precisa, as pessoas têm direito a receber uma orientação sobre como devem agir ou não. É a ideia do homem mau de Holmes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Oliver Wendell Holmes foi um justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, pessoal, e ele falava o seguinte, em última análise, todos nós, em algum momento, somos um homem mau, um homem sem moral. Por exemplo, se a professora Eusébio vai para Dubai, ela chega no hotel dela, depois de 20 horas de voo, aeroportos, ela fala, eu quero tomar um vinho. Ela não está nem aí para a moral, pensar assim, olha, aqui, em religião islâmica, eles são contrários, acho que isso aqui é uma afronta a toda a ética islâmica e tal. Ela só quer saber se ela pode ou não beber na recepção do hotel, se ela vai ser ou não presa. Está entendendo? Às vezes você quer não precisar ter toda uma reflexão filosófica sobre qual é o sentido jurídico. Você quer orientação clara para evitar uma sanção. Esse é um homem mau. Não é que ele é mau no sentido que ele é um sujeito... ele simplesmente é amoral. Lá em Dubai, em relação a... Não é que você não respeita a religião islâmica, nada disso. Simplesmente quer uma informação clara. Para algo que você pode fazer ou não. Tá? É isso. Então, assim, esse tipo de conduta, em muitos momentos, é necessário para as pessoas se organizarem. Porque senão elas precisam entrar em toda essa reflexão filosófica e o direito não dá a segurança jurídica para as pessoas poderem se organizar e viverem a vida conforme elas melhores desejam. Então, assim, o nosso direito brasileiro hoje, ele falha em ser um sistema que dificilmente fecha sentidos normativos. Ou a gente fecha isso em ADIM, um precedente com efeito vinculante, agora com os precedentes que dão efeito vinculante também, efeitos geral repetitivos, mas assim, não são, a maioria dos casos não faz isso. Então percebam que esse é um problema. E o precedente é considerado um estoque de capital também. As pessoas têm elas podem organizar os seus afazeres, a forma como elas se conduzem, né, no dia a dia a partir do que o direito impõe, orienta elas. E o terceiro problema, só para ver, é o problema da eficácia horizontal. A eficácia horizontal, pessoal, a gente discute muito o descumprimento da liberdade de precedentes, o caso mais emblemático do Tribunal de Justiça de São Paulo, que às vezes não segue o STJ, e diz que não está seguindo. Mas assim, a gente tem um problema também muito de eficácia horizontal. Isso aí, que é descumprimento de cima para baixo, a gente chama de eficácia vertical. A gente tem um problema muito de uma eficácia horizontal. E horizontal em que sentido? É o próprio tribunal seguir os seus próprios precedentes. Então, por exemplo, eu saio do TRF e o Paulo assume minha cadeira. Aí ele fala, eu discordo dessa decisão do Flávio. Mas eu estou vendo aqui que tem mais de 100 casos. 100 pessoas foram julgadas por esse critério. O fato dele meramente discordar já deveria ensejar ele mudar essa posição e fazer o 101 ser julgado por um critério distinto e aí ter esse tratamento anti-isomônico entre cidadãos? Essa é uma pergunta que merece ser feita. Então, assim, em que sentido alguém que discorda do precedente anterior e tem poder para mudar esse precedente não deve fazê-lo? Essa é a teoria da eficácia horizontal dos precedentes. É uma teoria importante, ela é estudada no exterior, e a gente precisa ter isso de acordo, em perspectiva. Por quê? Porque ocorrem fenômenos, como a gente não tem essa teoria hoje, e como acontece? Os nossos precedentes, eles têm hoje, praticamente, eles funcionam de uma forma muito diferente do que ocorre no exterior. No exterior, quanto mais velho o precedente, mais forte. Aqui, quanto mais velho, mais fraco. Por quê? Ninguém mais está na composição. Quem vai defender? Por exemplo, se pega o caso do Miranda, que é aquele que
definiu que o policial, no momento de fazer uma prisão, ele tem que dizer para o preso, ou no momento de tomar uma confissão, que ele tem o direito de ficar calado. Aquilo não está. Qualquer coisa que ele disser, você pode ser usado contra ele no court of law. Você já viu isso 300 vezes em filmes. Não tem uma lei que diga, escrita, formal. Surgiu no presidente da Suprema Corte americana, Miranda versus Arizona, de 1966. O pessoal disse que talvez seja o presidente mais forte da Suprema Corte dos Estados Unidos hoje, depois de Marbury versus Madison, e talvez Brown. Por quê? Porque ele já entrou no imaginário americano. As pessoas acham que aquilo é a lei. Então, assim, não importa se os atuais ministros sejam contra, eles acham que o presidente tem uma força muito grande, que ele já é um presidente inserido na cultura popular. Então, assim, eu posso até ser contrário, falar, não, eu não preciso avisar o sujeito, ele tem que saber que se ele confessar, é problema dele, e vai ser punido. Mas isso não tem ocorrido. Por quê? Por conta de uma força do imaginário popular e do próprio respeito dos justices que seguiram na cadeira da Suprema Corte americana. Aqui no Brasil, não. Pense num precedente de 1965, você sim. É raro isso, é raro. Porque falta a nós uma teoria da eficácia horizontal. Então, por exemplo, até para evitar, voltando naquela lógica do juiz Cardoso, de que a gente não tem que reabrir todas as discussões todas as vezes, que nenhum sistema vai funcionar dessa maneira, se a gente não tiver uma teoria de eficácia horizontal, os advogados vão ter sempre, não é só um interesse. O advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tem que ter também a certeza que ele diga, não entre com essa causa, o senhor vai perder. Esse presidente é sólido. Não tem como o senhor ganhar. Hoje não. É difícil um advogado ter essa capacidade. Orientar os clientes falam, não entre porque esse precedente não vai ser reformado. Ele fala, olha, depende do juiz. Então, a nossa judicialização excessiva, ela também é ocasionada por essa falta de certeza de que os precedentes serão honrados. Então, o sistema de precedente ele tem também que ter uma estabilidade que não depende só do cumprimento vertical, mas do cumprimento horizontal. Então, o terceiro artigo é sobre isso. Bom, eu falei bastante, pessoal. Em resumo, eram essas ideias que eu trouxe. Peço desculpas se foi mais do que eu deveria. Eu agradeço muito. E vou abrir para o debate. Gente, claro. Deixa eu fazer um breve apanhado aqui de algumas coisas que me chamaram muita atenção nos seus textos, até para os alunos se organizarem. Em relação a essas tantas mensagens, né? Acho que são muitas mensagens que você passa. São 3 textos, assim, curtos, mas com muita necessidade. Então, primeiro ponto, essa ideia de que nós, a depender da relação jurídica substancial que nós estamos tratando em juízo, os precedentes não virão necessariamente como uma regra para resolver todos os casos. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso é algo natural. Isso vai acontecer. Às vezes, o legislador também se sente incapaz de regular todas as relações e trabalha com conceitos jurídicos indeterminados, com cláusulas gerais, justamente deixando para o intérprete, nos casos concretos, interpretarem e aplicarem. Tem um caso, o Cup trabalhou nesse caso no Supremo, que é o caso das medidas atípicas, 139 do CPC. Nesse caso, o Supremo claramente traça um standard. Ele não vai dizer, olha, essa medida é constitucional, essa é inconstitucional, essa pode, essa não pode. Não, traz um standard para que os juízes tenham esses parâmetros na hora de decidir os casos. E isso vai gerar discussões, é possível que haja decisões contraditórias sobre o tema. Mas como o professor Flávio disse, nós estamos em um caminho de densificação normativa. Né? E o precedente não precisa ir até o caso concreto, para regular o caso concreto. Muitas vezes, nesse caminho de densificação normativa, por circunstância da relação jurídica, ele fica em um momento anterior, deixando ainda espaço interpretativo. Né? Então, pessoal, eu acho que essa é uma grande contribuição que o Flávio traz, e é algo que muito pouco explorado na doutrina brasileira. Eu acho que é de fato, uma contribuição dos seus textos.
Está na sua tese também. Tá? Na verdade, essa compreensão, esse é um problema, não é nem meu, óbvio, é uma leitura minha, assim, essa leitura hartiana. O artigo de Hart é de 1958. Ele chama positivismo e a separação do direito e moral. E o que Hart fez? Assim, Hart ele respondeu aos realistas viveram uma fase igual a gente está vivendo agora. Hart fala, esses caras, esses juízes não decidem, fazem bem exercício do que eles querem. Então, aí eles começaram a dizer que os juízes, que a lei era o que os juízes diziam que era. Essa, basicamente, é a contribuição realista. Holmes ele fala assim, broad principles do not decide concrete cases. Então, assim, tem algo a mais ali decidido. E a gente fala, olha, já é um mérito muito grande de dizer o que acontece na zona de penumbra hermenêutica. São os casos que a gente não sabe se se enquadra ou não, que você depende de uma decisão no caso concreto. Dito disso, saiu-se toda uma discussão filosófica que aí entra do Orkin, muito importante, mas isso é importante para vocês entenderem que, abstratamente, pode-se até definir uma solução no caso concreto, mas às vezes não se define. Eu escrevi um outro artigo durante a pandemia, porque dizia-se que a gente está vivendo uma época de inconstitucionalidade circunstancial. Ou seja, a gente estava num momento em que as circunstâncias tornavam alguns fatos inconstitucionais. Como se a Constituição, por exemplo, direito de vir, naquele momento ele era inconstitucional. Essa foi a explicação que dava. Não é isso. Aí o Dworkin, que é melhor de falar, é porque você dizer usar algumas proposições em abstrato, muitas vezes você diz muito pouco sobre o cara. Então, assim, você diz assim, a Gisele tem direito de vir? Tem. Agora, a Gisele tem direito de vir para Pirinópolis durante a pandemia, quando está tudo fechado? Não. Você fala assim, mas como assim? Ela tem direito de vir. Mas, ou seja, a situação concreta, você dizer que você tem direito de vir em uma circunstância específica, muitas vezes, absolutamente, muito pouco. O artigo que fala isso chama Hard Cases, tudo é fenomenal. Sim, se vocês lerem com essa leitura, não é nem o Laws Empire, é o Hard Case. Que ele vai dizer que existem princípios abstratos, mas que os princípios em concreto são mais importantes. Então, assim, na verdade, a aplicação de uma regra abstrata em concreto é o mais relevante mesmo. Só que a tese sai em abstrato, entendeu? Agora, em alguns casos, ela vai resolver porque a situação é idêntica para todo mundo. Questões tributárias, às vezes são assim. Se você, todo mundo lá no Sul, se foi constitucional, PTU lá, não importa, se mora lá no Sul, é inconstitucional. Então, algumas áreas jurídicas têm esse fenômeno, outras não tem. Parece que o STJ estava no caso da gratuidade da justiça. Eles não chegaram, eles não conseguiram criar uma regra objetiva para dar gratuidade da justiça. Porque não tem como mesmo. Ela vai ser sobre ou sobre. Desculpa, não, e esse é um outro ponto sobre o que a gente sublinhando. O Frederic Schauer trabalha com a ideia de subinclusão e sobre-inclusão legislativa. Não sei se ele fala, se ele traz isso para os precedentes. Você faz isso. Então, assim como a lei ela pode comportar exceções, né? Ele dá o exemplo de é proibido veículos no bairro, né? Mas se tiver uma situação que precisa entrar uma ambulância, a regra, em tese, vedaria o acesso à ambulância. Mas isso nós entendemos como uma regra sobre-inclusiva que alcança situações para além daquela que queria alcançar o legislador. E aí o Flávio traz isso para os precedentes. Eu acho isso bem interessante, Flávio. Olha, os precedentes, ainda mais no sistema em que nós podemos ter uma resposta rápida do judiciário, como o nosso. Então, é possível você ter um precedente inicial sobre-inclusivo e nós verificarmos posteriormente que existem situações de exceção.
e aí retirarmos ele da normatividade do precedente. E isso pode ser feito por meio de reclamações. Tem Que até é o que o Gilmar fala. Exatamente. Então, tem até uma outra discussão de como essa reclamação deveria ser julgada, mas eu não quero entrar nisso, porque a gente está um passo atrás. Então, essa ideia, pessoal, de subinclusão e sobreinclusão de precedentes é algo também que deve entrar no nosso radar, que é a contribuição dos textos. Por isso que eu falei, ele traz várias coisas interessantes, como, por exemplo, nós entendemos que é necessário e até natural um sistema de precedentes, mesmo em países legatários com a tradição de ensino longo, porque nós precisamos de fechamentos semânticos. E que o legislador, muitas vezes, isso aí é outra coisa interessante, o legislador, muitas vezes, conscientemente, não fecha todos os sentidos, não resolve todos esses problemas, trabalha com conceitos abertos. E aí, Flávio diz, nós aqui, na nossa tradição brasileira, os nossos legisladores, eles não estão acostumados a fechar sentidos depois que ele vê o problema. E isso gera problemas de litigiosidade. Né? E eu tento fazer isso lá para o Procuradoria da Fazenda. Quando eu vejo o negócio pipocando, eu vou logo na assessoria parlamentar e a gente faça alguma coisa legislativamente para resolver isso. Agora a gente tem um órgão chamado Sejan, que serve para dialogar com os contribuintes trazerem as críticas, para a gente tentar resolver normativamente, tá? Antes de ir para o judiciário. Então, de fato, nós não temos. Aí claro, vem falar do common law, isso aqui que chamou a atenção. É uma tradição mais antiga nossa. Do common law, quando eles regulam com muito mais densidade. Muito mais densidade. Ou seja, quando eles fazem leis, eles fazem para resolver, se eu entendi, né? Mais definitivamente. No common law, tem áreas jurídicas que são tradicionalmente deixadas para como, ou seja, áreas tradicionalmente são deixadas para serem reguladas por precedente. Nos Estados Unidos, na Reino Unido mais ainda. Por exemplo, tort law, que é responsabilidade civil, é uma área tradicionalmente regulada por precedente. É até interessante, pessoal. Os professores americanos escreveram um documento chamado Restatement of Tort Law. Assim, se existisse uma lei baseada no que já foi decidido, a lei seria assim. Então, às vezes, os alunos estudam os restatements, mas não existe a lei. Os juízes geralmente citam os casos concretos. A área de direito contratual é assim, contract. Agora, o ponto que o Paulo falou, que de fato é verdade, e é engraçado. Eu peguei isso do livro de introdução ao direito americano que eu usei no meu LLM em 2002, no do autor William Byrne. E ele fala, quando se legisla num país de common law, legisla-se com muito mais profundidade. Então, assim, as leis americanas, se vocês olharem, elas são absolutamente densas. São até chatas de serem lidas, porque aí eu até comparo o seguinte: o artigo do Código Penal que trata da legítima defesa no Brasil, ele tem uma linha e meia. Aí ele fala, tem por legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, entende a agressão iminente, atual, injusta, enfim. Se os senhores olharem, esse artigo é cheio de conceitos jurídicos vagos e determinados. Moderadamente, agressão iminente, necessária. E a gente está sempre discutindo. O caso subsequente pode ser igual ao anterior, mas o juiz acha que ele pode julgar de forma distinta. Aí eu falo, olha, a lei do Código Penal de Nova York, eu fiz o BAR lá em Nova York, o exame de ordem. Isso me impressionou muito na época. Tinha 55 dispositivos para tratamento de defesa. 55 desse tamanho, só legítima defesa. Justifique. Foi o uso até de fora. Ou seja, quando eles legislam, eles vão mais, eles tentam se aprofundar. Não é uma tradição. E o segundo ponto, existem leis reativas. Leis reativas. Tanto, Paulo, que um ponto-chave que você vai perceber também é que os precedentes da área de direito constitucional, precedentes sobre interpretação constitucional, a Suprema Corte tende a
ela mesma reformá-los. Os precedentes da área de interpretação infraconstitucional, a Suprema Corte tende a não reformar. Ela julga e ela fala, se eu errei, deixa o legislador corrigir. E aqui no Brasil, se o legislador altera o entendimento do judiciário, muitas vezes o que vocês vão ver, principalmente nas notícias, tá atacando a independência judicial, ou seja, lá é um fenômeno natural. Ele entende assim, quem tem competência para legislar é o Congresso. Se eu entendi errado que eles legislaram, quem tem que mudar são eles, e não eu ficar mudando toda vez. Entendeu? Assim, a lógica. E esse ponto é outro ponto também que me chama a atenção. A gente precisa lidar melhor no Brasil com diálogos institucionais. E o legislador ele é legitimado para isso. Ele é legitimado para isso. É exatamente o que você disse. Se o Poder Judiciário interpretou de uma forma que o parlamento achou inadequado, legisla de forma diferente. Né? O único espaço que ele não pode fazer isso é nas Cláusula das Pedras. Mas fora daí, plenamente possível. Uma última frase para eu passar a palavra. Quando o Flávio trabalha a ideia da eficácia horizontal dos precedentes, eu achei muito legal, Flávio, porque geralmente as pessoas falam sobre eficácia horizontal numa crítica ligeira de que nem os tribunais respeitam e tal. Mas o Flávio faz essa abordagem preocupado com eventual superação e tentando demonstrar como é importante a eficácia horizontal diante de eventual necessidade de superação. Né? Então, é possível haver superação. Mas, havendo a superação, você tem que ter um respeito aos precedentes, seja para ter uma espécie de eficácia de trincheira à superação, e não ser algo banal, seja eventualmente para customizar os efeitos da nova decisão, não atacar atos praticados em confiança no entendimento anterior. Eu tinha mais coisa para falar, mas o tempo está indo embora. Eu abro a palavra para os professores, se quiserem. Pode, Zé. Não, eu queria cumprimentar pelo estudo, né? Muito importante, acho que até temos produção com relação a esse paralelo com o common law, isso foi internalizado, mas vejo que é sobre um ponto interessante que precisa muito ser debatido aqui. Eu vejo que, inclusive, já foi dito ali, né, pelo pessoal que está online, mas aqui também quero só reforçar. Eu acho que esse problema da formação, a tese, né, aqui, no sistema de precedentes, e na sequência, a aplicação adequada técnica de distinguish, tá? Por exemplo, nem sempre vai fechar todo o círculo, mas pode servir, pode ser aplicável, né? E também técnicas de controle e superação de precedentes, que é isso que o Paulo estava falando. Eu acho que é o principal problema, né, para o nosso modelo, claro, com as suas propriedades, peculiaridades, né, aqui no Brasil. E, então, assim, acho que essa experiência, e claro, aplicando a nossa realidade, né, então tem peculiaridades, evidentemente, nossa origem de sistema de civil law, hoje é a urgência, né? E eu acho que essas lições, a questão do precedente que realmente seja completo, como isso vai ser aplicado, que é do teu estudo, acho que é deveras importante, né? Assim como também para a gente poder evoluir no que tange a questão de distinção, técnicas de operacionalização do precedente, né? Eu acho que é o nosso grande problema aqui. Eu sou entusiasta do sistema de precedentes, eu acho que é necessário nosso sistema para fim de segurança jurídica, autonomia, mas me parece que o grande problema são essas técnicas, que talvez dê para buscar um exemplo, modelos de lá aplicado na nossa realidade. Então, eu acho que é um estudo muito relevante, parabenizo e acho que a gente pode seguir debatendo nessas linhas. Obrigada. Bom, parabéns primeiro, claro. O primeiro ponto que eu queria ilustrar sobre essa questão da vagueza das normas do Brasil, talvez para o nosso. Isso Nelson Rubin que fala que, até pelo fisiologismo político, pela fragmentação partidária, muitas vezes a lei é produto do consenso possível. Isso gera essa distribuição semântica que ele não tem reflexo, muitas vezes, para isso ser densificado normativamente pelos tribunais. Tem uma pergunta, duas perguntas. A primeira essa separação que você faz de tese de regra e tese standards, com relação às teses standard, e pegando duas passagens do que você falou. Primeiro,
o exemplo do ministro Gilmar sobre uma lapidação da tese a partir das próprias reclamações. E também essa densificação do precedente por meio dos casos concretos. Você vê nessas teses standard uma espécie de primeiro passo para que essa densificação normativa aconteça por meio da própria jurisprudência na aplicação do precedente. Em outras palavras, o precedente seria a exemplo da lei, que você fez várias vezes, uma norma que depois vai ter, como esse exemplo mesmo das medidas executivas atípicas, uma elucidação acontecendo à luz do caso concreto. Essa seria uma primeira pergunta. Eu acho que esse talvez seja um raciocínio inexplorado no Brasil. E eu acho muito interessante a ideia. E o segundo ponto a gente já teve a oportunidade de conversar sobre o tema 1076, dos honorários, né, do STJ, e eu até te perguntei, tá, mas vem cá, o tema 1076 é uma tese regra ou uma tese standard? Você fala uma tese regra. E a gente tem notícias reiteradas do seu descumprimento, inclusive, pelo STJ. Tudo bem, a gente não joga o bebê com a água do banho, mas que possa ter pontualmente um ou outro episódio patológico no manuseio do Brasil. Eu não questiono que na balança ele é mais positivo que negativo. Mas a minha dúvida é de fato uma tese regra e seria um elemento, um desvio padrão dessa forma como os precedentes têm sido manuseados, levando em conta que o próprio STJ, a notícia da semana passada, tem aplicado a equidade, mesmo em casos para os quais o precedente determinaria aquela métrica de 10%. Mais uma vez, obrigado, amigo, pelas considerações, pela leitura. Bom, a questão primeiro, dos honorários, depois, desculpa, me fala de novo, que eu foquei tanto nos honorários, comecei a pensar que me fugiu a primeira pergunta. A primeira pergunta é se, dentro das teses standard, essa densificação do precedente viria também por meio da jurisprudência na aplicação dos casos concretos. Na verdade, é exatamente isso. Por exemplo, você foi proponente, o signatário da ação ADIM, ou ADPF, não sei. ADI das medidas atípicas. Aí eu lhe pergunto assim, tinha uma discussão sobre se era constitucional ou não medidas atípicas. Se podia ser alguma medida atípica. Algumas aplicações dela, né, pelo menos. Então, assim, você vê, então não era discussão em abstrato sobre se elas eram inconstitucionais em abstrato, não. Então, admitia-se que era possível ter, mas algumas aplicações em concreto. A ADIM tratou dessas. A gente podia ter uma discussão inicial, olha, pode ter medida atípica? Aí a ADIM vai dizer, não, pode ter. Então, assim, você andou um pouquinho. Agora, eu posso aplicar para esse caso concreto? A ADIM pode tratar disso. Às vezes ela gera interpretação conforme. Não, e é inconstitucional. Vamos supor, posso bloquear a carteira de motorista de motorista de Uber? Talvez a ADIM tenha dito que não pode, porque ele precisa, aqui o trabalho vale mais do que o fato dele não poder dirigir. Para um outro caso, poderia falar, olha, esse sujeito é um executivo, anda de Porsche e não quer pagar o IPVA do Porsche. Dele, então eu vou bloquear para forçar. Então, assim, o caso concreto é relevante. O que, em abstrato, aquele presidente resolveu questões, resolveu, mas ele não vai resolver todas as questões. Talvez ele tenha tirado da discussão sobre se as medidas atípicas eram em abstrato ou na sua face inconstitucionais. Elas não são inconstitucionais. Agora, elas vão ter aplicações inconstitucionais. E esses casos, alguns podem ter sido tratados e outros não. Até porque depende do caso concreto. A adequação da medida atípica, o juiz vai tentar justamente, a partir do caso concreto, aplicar mais efetivo para aquele caso. Olha, esse sujeito aqui viaja e tem um blog de viagens aqui, está o tempo inteiro no exterior postando, então eu vou suspender o passaporte dele, porque nitidamente ele está fazendo a opção em viajar do que pagar esse tributo. Então, para ele eu vou fazer isso. Agora, não, esse aqui, ele... Pode ser o trabalho dele. É o trabalho dele, está completamente endividado, enfim, mas isso depende das circunstâncias fáticas. E é muito difícil a gente generalizar uma regra, seja uma regra legislativa ou seja uma regra judicial. Mas assim, no seu caso, se você tem um raciocínio, você vai me falar assim, cara, o fato Supremo, a gente discutia
Se isso que podia, isso ficou definido. Se alguma coisa foi fechada. Não, desculpa até interromper, mas quando ele entrou, pedia declaração, pedia a técnica sem redução de texto. Então, basicamente dizia, olha, essas aplicações seriam entregues inconstitucionais. Suspensão de CNH, detenção de passaporte, proibição de participação em concurso público e licitações. Em abstrato. Em abstrato, a gente vê, não existiria aplicação constitucional dessas medidas executivas. Essa era a tese. Mas foi muito curioso, porque imediatamente a Defensoria da União ingressou como amigos e ela trouxe, basicamente, o nosso raciocínio que dizia esses são direitos fundamentais que jamais serão contrapostos por outros direitos fundamentais do outro lado, que justificaria essa flexibilização. Aí veio a Defensoria e falou, em execução de alimentos, sim. É isso. Na hora eu falei, tá certo. Na hora eu pensei, já tem um negócio, uma aplicação que seria constitucional, que não estava no meu radar. E acabou que ficou 10-1, só o ministro Fachin conosco, mas eu achei exitosa a medida, porque foi isso que você falou. Ela fez um fechamento que, por mais que joga ele para o caso a caso, por exemplo, uma das rubricas argumentativas que ela onera o julgador é a proporcionalidade. Sim, mas é a proporcionalidade, como nesses casos que você falou, até sobre a utilidade da medida, né? E à luz do princípio da menor onerosidade. Então, eu achei exitoso porque eu enxergo o resultado não como uma plataforma de escancaramento, isso é uma plataforma de fechamento. É isso. Mas aí o ponto. Entendo eu que, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter jurisprudência sobre a aplicação da ADI 5941, fechando sentido na seguinte linha. Se é um motorista de aplicativo, pode. Se não é, não pode. Essa lapidação jurisprudencial vai descendo. Vai ver. Por quê? Porque os casos mais repetidos vão ser mais julgados. Se chegarem ao nível de se repetirem de forma tamanha, vão suscitar um precedente qualificado, vai ter um IRDR, vai ter um repetitivo e vai fechar o sentido. Até, pessoal... Teses filhote. Teses filhotes. Isso é interessante. Se vocês quiserem olhar também, em relação às inconstitucionalidade em concreto e em abstrato, que a gente chamaria também de deliberação conforme, os americanos chamam de facial challenges, ela é inconstitucional na face, ou as applied challenges. E o ônus para você sustentar uma facial challenge é muito maior, porque toda interpretação tem que ser inconstitucional. Uhum. Entendeu? Por isso que eles são mais refratários ao controle abstrato, porque eles falam, eu não vi todas as interpretações, eu preciso esperar para ver. Então, lá é muito mais comum você dizer, para esse caso é inconstitucional. E é o que o Dworkin fala, ele fala, não faz muito sentido você ficar discutindo direito em abstrato, o que faz sentido é você discutir ele em concreto e depois, entendeu? Assim, é um pouco a cabeça assim, mas a pergunta que você fez é exatamente isso. Vão ter teses filhotes, cara. É isso aí. Sabe? É isso. Porque se for, então, ele vai falar, agora, qual é o grande problema? O sistema de precedente, vocês são processualistas, podem me dizer maior. Ele foi criado principalmente por uma questão de gestão de processo. A gente tem um volume muito grande, então, aí, esse teu caso, vai continuar tendo discussão sobre medida típica. Vamos dizer, não seja nada, porque até hoje tem precedente sobre medida típica. Tem que ter, cara. Cada caso é um caso, por causa da afeição do caso. E aí vai parecer que o teu caso não serviu para nada. Mas você viu que ele serviu? Em abstrato, não é inconstitucional. Agora, em concreto, isso foi definido. Isso aconteceu com a vedação de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Mesma coisa. Exatamente isso. O Supremo disse, olha, a princípio isso é constitucional, mas se o juiz verificar em concreto e isso está violando o direito de acesso à justiça e tal. Exatamente. E a segunda pergunta, os honorários. Primeiro, pensem só, pessoal, honorários são um tema repetitivo. Toda ação tem incidência do artigo 86. Toda. Salvo mandado de segurança. Então, assim, a gente tem que discutir muito. Segundo, o artigo 86 não é um artigo... 85. 85. Desculpa. O artigo 86 não é um artigo tão bem redigido também. Ele tem uma zona de certeza hermenêutica. Qual é? É o caso em que os honorários incidem entre particulares,
ou entre particular contra a vida pública, e tem condenação pecuniária, e tem um montante certo, e você sabe qual é o proveito econômico, e aí, às vezes, o valor é alto e o juiz não quer aplicar. Esse é descumprimento reiterado. Então, a gente chegou na hipótese de descobrimento, chegamos. É quando o sujeito olha e fala, o advogado vai ganhar muito, eu não quero que ele ganhe, eu quero aplicar o parágrafo 8º. Então, assim, vejam bem, esse é o caso do Paulo, do perigo no par. Zona de certeza hermenêutica. É você querendo entrar com o seu carro dentro do parque. Agora, tem casos de zona de penumbra hermenêutica. E isso eu estou falando porque o veículo do parque, o exemplo de Schauer, também é usado por Hart. Eles ficam usando o mesmo exemplo para trabalharem as mesmas coisas. Os casos de penumbra, pessoal. Vamos supor, uma extinção por ilegitimidade ativa. Aí você fala assim, mas esse proveito econômico que ele se livrou, mas ele não se livrou, eu posso analisar de novo, ou sem julgamento de mérito. Aí isso gera uma discussão. Tá dentro. É disso que se trata o proveito econômico? Não sei, pode ser que seja, pode ser que seja. Então, esses casos, às vezes você fala assim, rapaz, olha só, extinguiu sem julgamento de mérito. O cara está sendo condenado a pagar. Por exemplo, eu, como procurador, era revoltado os casos de reconhecimento de prescrição intercorrente nas execuções fiscais. O que eu pensava? Olha só, eu sou procurador dela, eu sou obrigado a ajuizar uma execução. Eu sou obrigado. Eu não sou obrigado a satisfazer a execução. Se eu ajuizar uma execução contra você, você poderia nos discernir. E se você só tiver o seu apartamento, cara, não tem como eu satisfazer essa execução. Você ganha salário, tem que orar. Seu apartamento é bem de família. Sabe o que vai acontecer com essa execução? Ela tem que prescrever, cara. Ela tem que prescrever, porque eu não tenho bens penhorados. Aí você vinha e falava, prescreveu, pessoa intercorrente. Agora eu quero honorários. Como se eu tivesse obrigação de satisfazer. Na verdade, a culpa foi sua. Você era um devedor. Eu fiz a coisa certa. Tentei, não consegui, por outros motivos. Não teve negligência da minha parte. Aí a gente conseguiu que o STJ não pagasse honorários sobre isso. Eu era procurador, trabalhei sobre isso. Aí você fala, mas aí o 85 não está sendo cumprido. Não necessariamente, é porque esse caso é diferente. Está entendendo assim como as circunstâncias mostram? Agora, existe o caso de zona de certeza hermenêutica, que às vezes, de fato, é descumprido perfeitamente. E para isso é regra. Agora, tem várias outras situações que podem. Por exemplo, o Supremo nunca aceitou bem o 85, desculpa, nas ACOs. Ele fala, não, que são duas fazendas públicas. Já viu esses precedentes? Esse é um bom destino. Eles não aceitam. Mas eles falam isso. O destino são duas fazendas públicas. Enfim, mas assim, existe a zona de certeza hermenêutica. Essa é a mensagem que eu queria te passar. Pessoal, mais alguém? Janete? Não. Tem Guilherme? gente remoto querendo se manifestar, mas não sei como é que tá o A horário. gente tem um problema de horário, são 1h10. Posso esperar mais 10 minutos? Só se quiser. Tá. Tinha a Rafaela com a mão levantada, não sei se ela está ali ainda. Alguém presencial? Ah, Rafaela. Eu tô aqui. Eu posso perguntar se tiver tempo ainda. Vocês me escutam? Sim. Professor, eu queria agradecer pela aula, na verdade. Foi muito bom ouvi-lo, ouvir a sua tese. E eu acho que eu vou acabar dando um passo à frente, como o professor Paulo tinha comentado. Eu queria saber a sua opinião acerca das reclamações, né? Eu entendo que hoje no STJ a não aceitação da reclamação se tornou um problema para os tribunais de justiça e para a própria corte, que não tem um controle muito grande sobre os próprios precedentes que são formados no sistema de repetitivo. Mas também hoje é um problema para o Supremo, que vive um cenário no oposto, de que aceita a reclamação e aí você cria um problema de diálogo entre as instituições, né? Principalmente ali com o TST, a gente vê ele constantemente rivalizando com o Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu queria entender qual seria a sua perspectiva de como a gente poderia melhorar esse sistema, porque parece que aceitando a reclamação tem um problema, parece que não aceitando temos também. E se o senhor pudesse falar rapidamente sobre o que o senhor
pensa sobre a criação de precedentes no âmbito de processos estruturais, que são focados ali em uma situação fática específica, mas que, se, na sua opinião, seria possível ainda assim criar estándares ali de julgamento. Obrigada. Rafaela, muito obrigado pela pergunta. Eu não consegui ver o seu rosto. Tá fechado. Está fechado. Mas, bom, em relação às reclamações, eu vou ser bem econômico. O STJ deveria admitir, acho que está errado, deveria admitir. Em relação às reclamações do Supremo, não vejo como problema o fato do Supremo admitir as reclamações. Vejo que, em alguns casos, parece que tem sido julgado em reclamações e se extravasado, vamos dizer, as discussões, que é o que se alega, sobretudo, acho que para a questão da pejotização, mas a minha leitura também é muito pequena sobre o assunto, que é o assunto da Justiça do Trabalho. Confesso que eu não estou acompanhando. Eu vejo muita crítica da Justiça do Trabalho às decisões de reclamação do Supremo. Mas, assim, em tese, se uma matéria constitucional, não sei se as decisões do Supremo são boas, mas, em última análise, é uma competência do Supremo. Então, é uma eterna disputa de visões ideológicas sobre a interpretação do direito de trabalho entre Supremo e TST, que existe desde que nós somos novos, né? Assim, a gente tem visualizado isso e, em última análise, pelo menos há um controle vamos dizer, da Corte Constitucional, né? Não estou dizendo que o Supremo acerta, estou dizendo que, pela hierarquia, em tese, é quem tem a última palavra. Desculpa, a segunda questão. Precedente de processo estrutural. Bom, os processos estruturais, em tese, eles são bem relevantes porque os processos estruturais eles satisfazem o requisito da informação. Quando você tem um processo estrutural, em tese, você vai abrir esse processo para que você tenha o alcance de todas vamos dizer assim, os interesses envolvidos. O processo estrutural ele é caracterizado justamente por não ter um polo, não ser bipolar, só autor e réu, mas ser um processo que envolve interesses múltiplos e a partir desses interesses múltiplos você tem um acesso, assim, um acesso informacional do judiciário. Então, assim, em tese, o presidente do processo estrutural tende a ser um bom precedente, melhor do que formado num processo bipolar, que as demais partes interessadas não participam. Agora, também tende a ser um precedente mais complexo e depois passível a distinguir. Então, assim, tem um artigo que eu estou tentando, pessoal, traduzir. Eu estou dialogando lá com a Review, eles até agora não me autorizaram a traduzir. E parece que eu vou ter que pagar alguma coisa. Que vai fazer 50 anos no mês que vem. Chama O Papel do Juiz no Litígio de Direito Público, de um autor que chama Abraham Chase. É muito legal. E foi o primeiro artigo americano sobre processo estrutural. Ele falou: a gente descreve o litígio de direito público, se for não tem nada a ver uma coisa com a outra. Litígio multipolar, com vários interesses. Então, assim, a minha visão é que esse é um tipo de caso que pode gerar um bom precedente, desde que, óbvio, seja bem julgado. É o que nós, pelo menos, tentamos quando julgamos o IRDR. A tendência é tentar examinar os mais variados aspectos, por isso ouvir as mais variadas partes. Assim. Não sei se era essa, se eu consegui responder a pergunta, se era esse hipótese. Mais alguém, pessoal? Alguém presencial queria se manifestar? 5 minutos. Primeiramente, quero agradecer a aula. Vou fazer uma pergunta de processualista também. A forma como a gente tem hoje a aplicação do sistema de precedentes no sistema brasileiro, o senhor acredita que está de acordo com o legal e contraditório? Eu acho a forma de aplicação bem interessante. Sabe algo que eu acredito que seja muito positivo? O juízo de retratação. O juízo de retratação é algo assim, muito inovador. Acho que só a gente tem ele. Assim, o fato do processo voltar para eu ter que dar uma nova decisão confrontando o precedente, eu não estou confundido dela. Agora, o que tem que ser compreendido, eu acho que vocês vão, pelo menos, sair com essa mensagem, não sei se vão concordar ou não, é que se eu fizer um distingue, não significa não esteja descumprido. Porque a gente tinha uma pretensão de achar que o sistema de precedentes ia resolver tudo, ou seja, não tem mais litígio.
É uma pretensão formalística de aplicação. Isso não existe, pessoal. Agora, uma demanda voltar para mim, juiz de transação, dizer, não, eu entendo que aqui tem um destino, agora eu preciso dizer que tem um destino. Ou seja, eu preciso enfrentar o argumento e falar, acho que esse ponto não foi enfrentado. E aí o Tribunal Superior vai dizer, foi sim enfrentado, ou não foi, ou de fato preciso aprimorar, que é a lógica do ministro Gilmar. Então eu vou ampliar a área de incidência, sabe? Então, esse juiz de retratação é muito positivo. Agora, eu também falo muito pela minha régua, né, do tribunal, eu não fico acompanhando muito como é que está nos outros tribunais. Então, esse ponto é bem melhor para responder a pergunta. Essa ideia da distinção é interessante, claro, que você traz um ingrediente a mais, né, que é você poder fazer a distinção não só quando o caso tem contornos fáticos distintos daquele que foi trabalhado, mas também nas hipóteses de sobreinclusão. Quando a princípio se aplicaria, né, a gente acaba caindo, né, mais circunstâncias fáticas acabam afastando, apesar de, em tese, as razões de decidir se aplicar. O que você está dizendo aí é que, às vezes, até questão de valor. Ele falou, olha, entra até no Riggs versus Palmer mesmo. Você fala, olha, que tem algum componente a mais que tem que ser levado em consideração, apesar de ser decidido. Mas esse diálogo, claro, a gente chama de sinceridade argumentativa, é essencial. Essencial. Tem um caso clássico do Sueli, o agravo regimental na reclamação 3034, que ele fala, se eu fosse fazer o que eu vinha fazendo, eu tinha que negar, mas eu vou... Porque esse caso aqui tem... ele fala, se enquadra. Eu estou vendo que se enquadra. Mas ele tem a sinceridade argumentativa a dizer, mas não, que eu não aceito. Era o caso da mulher que estava doente e queria furar a fila de precatório. Jesus Supremo falava assim, não, você não pode furar a fila de precatório, salvo se você for preterido na fila. Aí ele fala, ela vai morrer sem receber. Isso é um... Ou seja, ele diz, para eu estou descumprindo. E aí, um ano depois, sabe o que aconteceu? Emendaram a Constituição e tiveram essa nota. Então, assim, às vezes é bom isso acontecer. É um artigo 100, hoje tem essa hipótese, quinta. Agora, talvez tenha surgido esse prêmio, não posso dizer isso. Talvez ele tenha falado com o deputado amigo dele, pô, emenda isso aqui. E aí deu certo. Mas você vê o caso, joga luz nas coisas. Excelente. Só a gente tem que deixar, porque o Flávio vai virar desembargador quando sair da sala. Tem sessão agora. Muito obrigado. Eu vou fazer uma fotinha do grupo, bem rapidinho. Perfeito. Todo mundo pra cá, pessoal? Obrigada, foi ótimo, excelente. Vai ajudar muito nos nossos debates. Então tem, gente. Peço um voluntário para a gente revezar. Aí você tira uma e depois você vem e aí, pode ser? Aqui pra frente, pessoal. Oi, pessoal. E você? Você pode tirar a frente, né? Dando para enquadrar todo mundo? Ótimo, obrigada. Se encerrar aqui, então, inclusive o remoto. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, gente. Um abraço.